Você sabe quanto rende 50 mil reais num CDB? Caso você saiba, mas está com preguiça de calcular, eu vou te mostrar nesse vídeo quanto rende 50 mil reais no CDB. Vou mostrar em vários cenários, em várias quantidades de tempo. Também vou mostrar diferentes valores. E caso você não saiba tão bem o quanto é CDB, eu vou explicar cada detalhezinho para você e vou explicar muitas coisas que muita gente não sabe. Olá, me chamo Victor Santana, estudo finanças há mais de 8 anos e vou passar algumas dicas de finanças para você. Tá, para poder explicar para você o que é o CDB, precisa começar pelo começo, né? Então vou explicar para você a origem disso, mas de uma maneira simples e fácil, pode ficar tranquilo. Primeiro eu vou explicar o que é o CDI. O Banco Central ordena que todos os bancos fechem com a porcentagem mínima de dinheiro em caixa para que no dia seguinte as pessoas tenham dinheiro para resgatar caso necessário. Quando um banco não tem dinheiro suficiente, ele pega emprestado com os bancos vizinhos ali dele da localidade. E eles emprestam dinheiro entre si a partir de uma taxa chamada o CDI. O que é o CDI? Ele se atrela à taxa Selic. Tá, o que é taxa Selic? E aí galera, tava editando o vídeo aqui e percebi que eu não expliquei tão bem essa parte, então eu tô gravando para poder, de fato, explicar de uma outra maneira e vocês realmente entenderem. Se eu fosse explicar de maneira simples isso aqui, imagina que você vai no banco de manhã, chega lá e não tem dinheiro para você sacar. Então, para evitar esse problema, o Banco Central ordena que todos os bancos fechem com a porcentagem mínima de dinheiro em caixa. Então, quando chega no fim do dia e o banco não tem dinheiro, ele precisa pegar emprestado com outro. Nisso, eles ficavam pegando emprestado, mas não sabiam quantos juros cobrar entre um e o outro banco, nesse depósito interbancário, né, entre bancos. Então, foi que eles decidiram usar a taxa base de juros do Brasil. Qual é essa taxa? E por que ela é a taxa base? Ela é a taxa Selic. Ela é a taxa base porque, pensa comigo, se existe a coisa mais segura do Brasil, é para se investir, e ela paga 10% ao ano, qualquer outro investimento tem que pagar mais, porque ele vai ser menos seguro do que ela. Não estou dizendo que é arriscado, até que pode ser também, mas ele pode ser até menos seguro, mas ele não vai ser mais seguro do que a taxa Selic. Então, se você investindo na coisa mais segura do Brasil, ganha 10% de rentabilidade por ano, uma coisa que é um pouco menos segura tem que pagar 15%. Concorda comigo? Assim, em números relativos. Então, uma coisa mais arriscada, um pouco pagaria 20%, 30%. É exatamente isso que acontece com o Tesouro Direto. Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, sim, para o Brasil. Qual é a diferença entre o Brasil quebrar em um estabelecimento, uma empresa? Tá entendendo a questão dele ser o mais seguro? Além do mais, ele não tem como te dar calote, porque se faltar dinheiro, o governo pode simplesmente imprimir dinheiro. E aí, isso se tornou a taxa básica de juros do país. E aí, por ser a taxa básica, os bancos usaram ela como referência para poder emprestar dinheiro entre si. Então, aí que foi criado o CDI. O CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic, mas ela sempre vai ser 0,1% menor do que a taxa Selic. Como assim? Se a taxa Selic estiver em 15, quanto é 15 menos 0,1? É 14,90. Vou pegar o exemplo de hoje. Hoje a taxa Selic está em 14,25% ao ano. Quanto é que seria o CDI? É 14,25 menos 0,1, que dá 14,15. Bom, espero que tenha entendido e vamos voltar ao vídeo. Quando você empresta dinheiro para o governo, ele te devolve o dinheiro prometendo uma taxa básica. Como aquilo é a coisa mais segura do Brasil, não faz sentido você emprestar dinheiro para outro canto se lá tá pagando mais. Então, se lá paga muito, todas as outras coisas vão subir também para poder pagar o equivalente, já que aquilo é o mais seguro. E aí, pelo fato de quando aquilo movimenta, toda a economia movimenta junto, aquilo é a taxa básica. E por isso que os bancos também seguem ela. Então, o CDI vai sempre seguir a taxa Selic. Só que no caso ele vai seguir 10 pontos a menos. E aí os bancos também criaram um instrumento para você investir seguindo esse CDI. Qual é esse instrumento? É o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando você empresta dinheiro para o banco, ele vai te entregar um papel, que no caso hoje em dia é virtual, né? Essa promessa de troca. Ele te entregaria um papel dizendo, este comprovante comprova que você depositou dinheiro no banco. Entendeu a sacada? O que é um certificado? É um comprovante de alguma coisa. Um certificado de um curso, um certificado de alguma coisa. Então, é um certificado que você depositou, depósito bancário, CDB. Só que os bancos, eles vão falar quanto vai render seu dinheiro a partir do CDI. Como, por exemplo, digamos que hoje em dia a taxa Selic está em 10%. Então, para resumir, o CDI está em 10% também. Se um banco te oferecer 100% do CDI, vai render a mesma coisa. Se ele te oferecer 200%, vai ser 2 vezes mais do que o CDI, ou seja, 20% ao ano. E se ele oferecer 50% do CDI, vai ser metade. No caso, vai ser 5% ao ano. Deu para entender como é que eles fazem essa questão e como você vai saber se aquele investimento é bom ou não? Você vai ter sempre como base o CDI.
Geralmente os investimentos sempre vão rodar em torno de 100% do CDI. Pode descer um pouco mais, mas eu nunca vi um caso de descer abaixo de 100%, porque isso é uma questão de marketing. E alguns rendem 105%, 110% do CDI, já vi 120%, já vi promoções, mas eram por tempo assim bem curto de 200%. Só é realmente uma promoção para poder atrair cliente, fica durante 2 meses, 3 meses investido esse dinheiro. Por que investir num CDB? Porque é um investimento fácil, que vai estar ali no aplicativo de praticamente qualquer banco. Até bancos que não têm CDB próprio, eles podem colocar o CDB de outros bancos, como por exemplo, eu vou falar aqui nomes de exemplo, não são exemplos reais, ok? Digamos que o CDB, o PicPay tem um CDB, só que ele tá divulgando o nome dele ali e o PagBank não tem. Então o PagBank bota na plataforma dele o CDB do PicPay. Sempre que você for investir, ele lá vai mostrar. E você tem que ter atenção a alguns detalhes. Porque não é só investir o dinheiro aí na doida. Você tem que ter atenção quando você for investir a alguns detalhes, como por exemplo, você consegue resgatar aquele investimento de imediato, que é o famoso tempo de resgate, ou tempo de carência também. Qual é a aplicação mínima? Qual é a aplicação máxima? Tem alguns detalhes assim que você tem que olhar antes de investir. Caso você for investir seu dinheiro, você dá uma estudada, você lê, não vai levar nem 5 minutos para ler, porque realmente as pessoas hoje em dia elas têm preguiça de ler. Mas é um investimento muito simples, tá em qualquer aplicativo de banco de hoje em dia. Caso você resgate, o dinheiro vem para sua conta de imediato, diferente de, por exemplo, o Tesouro Direto, que dependendo da hora que você vai resgatar, ele só vai cair no dia seguinte, enfim. Porém, o CDB, ele é um investimento de renda fixa, e é justamente essa questão que eu vou passar os detalhes para você. Tem muita gente que ignora isso, e quando vê lá o dinheiro, acha que tá perdendo rentabilidade e tal, porque não conhece todos os detalhes do CDB. No CDB existem 2 impostos. Existe o IOF e o Imposto de Renda, que é o IR. O IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes nos vídeos do canal, mas vou explicar aqui novamente. IOF é um imposto que basicamente ali o governo criou para não gerar muita papelada. Como assim? Imagina aí que a pessoa pega, vai testar um investimento, bota durante algumas horas, durante um dia, e se arrepende, aí tira o dinheiro. Aí depois vai em outra coisa, bota ali e tira. E fica fazendo isso. Cada transação ela precisa ser registrada, mandada para a Receita Federal, analisar, ver se não está tendo lavagem de dinheiro ou coisa do tipo. E aí vai gerar muita papelada e muito trabalho para eles. Então qual foi a ideia deles? Vamos botar uma penalidade para quem investe seu dinheiro em renda fixa e retira em menos de 30 dias. Então eles fizeram uma penalidade que é como se fosse uma escada. No primeiro dia você vai pagar muito imposto e ele vai reduzindo até chegar no dia 30, que vai ser 0. Basicamente é isso o IOF. Eu vou estar deixando a tabela aí para você ver. Dá para decorar essa tabela muito rápido. Os números sempre vão terminar em 6, 3 e 0. Sempre. 96, 93, 90. 86, 83, 80. Sempre termina 6, 3, 0. Então vou perder 96% do meu dinheiro? Não, pô, peraí. Você vai perder 96% do seu lucro. Digamos, se naquele dia seu dinheiro rendeu R$100, você vai perder 96% de R$100. Quanto é? R$96. Então seu lucro que seria de R$100 vai ser agora 4, porque você retirou naquele dia, entendeu? Então isso vai desincentivar muito que as pessoas invistam sem pensar ou fiquem botando e tirando dinheiro dos cantos. Aí as pessoas agora vão pensar 2 vezes, vão investir e tirar depois de 30 dias, e isso vai reduzir muito as papeladas para a Receita Federal. Pronto. Depois desse IOF tem também o imposto de renda. O imposto de renda ele é também regressivo para que incentive que as pessoas fiquem com dinheiro investido durante muito tempo. Ele incide sobretudo da renda fixa praticamente, só não sobre LCI e LCA, mas nos CDBs sim. É a mesma ideia, só que essa alíquota é menor e ela age durante mais tempo, mas ela nunca acaba. Como assim? Se você deixa o seu dinheiro investido de 0 a 180 dias, ou seja, de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. De 1 ano a 2, você vai pagar 17,5%. E acima de 2, você vai pagar 15%. Então, se você deixar seu dinheiro investido durante 50 anos, continua sendo 15%. Sendo acima de 2, vai até o infinito. E, rapaz, tá calor aqui, viu? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como criar uma planilha. E já vou dar também ela pronta aí na descrição para vocês usarem, de como calcular quanto seu dinheiro vai render no CDB. E aí eu vou mostrar o exemplo de R$50 mil no CDB durante vários períodos de tempo, e também vou deixar uma fórmula de cálculo automático. Se você quiser criar a planilha junto comigo, pode criar, assista como é a criação dela, e também você pode usar, após ver o vídeo completo,
Para saber como usar a planilha, você pode usar ela aí clicando no link na descrição, baixando e botando aí no seu computador, no seu celular e usando aí. Pode usar. Na primeira célula a gente vai botar a Selic para saber qual é a Selic do dia. A gente vai botar o CDI porque, como eu disse, ela segue a Selic, mas ela não é exatamente, porque ela sempre vai ser 10 pontos abaixo da Selic. A gente vai botar a rentabilidade. O que seria isso? É a rentabilidade que o seu banco oferece. Por exemplo, 105% do CDI. A gente vai colocar neste campo aí. Então, digamos, hoje em dia a Selic está em 14,25% ao ano. O CDI vai ser igual a ela, menos 0,1%. Então, o CDI de hoje é 14,15% ao ano. A rentabilidade que o meu banco está oferecendo, digamos que é 105% do CDI. Então, a gente vai fazer o cálculo, 105% disso. Pronto, caso você tenha um investimento que renda 105% do CDI, será 14,86% ao ano. E eu vou botar uma outra coisa aqui, que é um montante. O que será isso? A gente vai colocar aqui nossos 50 mil reais. Ok, depois eu vou fazer uma coisa aqui, já vou deixar separado, vocês vão ver. Aqui a gente vai criar a planilha. Vamos fazer uma tabela para ano, só para você se guiar. Mês, montante inicial, rendimento, montante final. E vou fazer algumas coisas aqui depois, mas vamos focar nesse início aqui. Vai ter o mês 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar até o 240, que no caso seriam 20 anos. Você vai precisar investir até 20 anos? Não, só estou disponibilizando aqui para que seja calculado. Caso você queira, caso não, vai ter ali a opção. Em ano vai ter o mês dividido para 12, só que eu vou arredondar este valor para baixo, para que ele não considere isso como um ano já. Então a gente botar a fórmula arredondar para baixo, número de dígitos 0, para que seja um número inteiro. E a gente clica aqui, ó, a partir do mês 12 ali, ele vai dar certo. Qual é o nosso montante inicial? Nosso montante inicial dessa vez é 50 mil. Qual é o rendimento? O rendimento, a gente vai ter ele aqui, ó. No caso, é esse valor aqui. Eu vou dar um F4 para travar esta célula e mesmo que eu arraste, não mexer aqui para baixo. Então, a gente vai pegar o nosso rendimento vezes o montante. Ok, deu R$ 7.400, mas isso seria o valor de um ano. Então, a gente divide aqui para 12 só para dar aquela base mensal. Em um mês, 50 mil reais com um CDB de 105% do CDI, com a taxa Selic nesses estados, renderia R$ 619. Então, o montante final seria o quê? Os seus 50 mil reais que você começou, mais 619. Ok. Próximo mês, você vai começar já com esses 50.600. O resto você simplesmente arrasta que ele já calcula automático. Pronto, a partir daqui a gente só pode dar aqui, ó, 2 cliques, ele já calculou tudo automaticamente. Viu lá? Agora tem uma questão aqui que a gente precisa considerar. Lembra que eu falei que de 0 a 6 meses você vai pagar 22,5% de IOF, certo? Só que isso é só sobre o lucro. Então vamos descobrir aqui para poder calcular. Digamos você vai tirar aqui no mês 5. Então você vai pegar esse valor menos quanto foi que você investiu. Vamos colocar aqui um montante investido. Você teve R$ 3.172 de lucro. Quanto é o IOF desse período? 22,5%. Ok, a gente vai ter então que pagar isso vezes isso. Vamos pagar R$ 713. Então vai sobrar para a gente de lucro isso aqui, ó. Isso menos isso. Vai sobrar R$ 2.459. Então a gente vai somar isso mais o montante que a gente investiu. Dava para fazer isso dentro apenas da fórmula, mas eu quis deixar exposto para você entender todo o cálculo. Então é só a gente arrastar para descobrir os outros períodos, só que deixa só eu travar essa aqui. Antes de arrastar, eu só vou travar essa fórmula aqui. Pronto, agora a gente pode fazer isso para os outros períodos também. Vai dar um leve bug, mas a gente só conserta agora. 22,5% e eu vou botar para a fórmula de baixo sempre seguir a de cima. Pronto, foi calculado. E agora a gente pode arrastar para ele seguir até o 240. Os números são tão grandes aqui embaixo que ele até deixa daquele jeito. Pronto, só que a gente precisa fazer um pequeno ajuste. De 0 a 6 meses é aqueles 22,5%. A partir do mês 7 vai ser 20%. A partir do mês 13 vai ser 17,5%. E a partir do mês 25, que no caso são acima de 2 anos, vai ser 15%. Pronto, você já vai ter aqui automaticamente calculado todos os valores. Caso você retire ali em 9 meses seus 50 mil reais, você vai ter no total 54 mil reais. Porque ele teria rendido mais, ele teria rendido aqui, ó, 55.855. Você teve isso de lucro, vai ter que pagar 20%, que é 1.171. Então, você vai ficar só com isso de lucro. Mais os 50 mil que você já tem investido, fica 54.684. E pronto.
Ah, mas eu não quero procurar. Sem problema, eu faço um buscador automático para você. A gente vai colocar aqui tempo e aqui a gente vai colocar valor. E vou transformar essa célula em dinheiro. Porque, digamos, quanto eu vou ter de dinheiro se eu esperar 15 meses? A gente vai fazer uma fórmula que o nome dela é PROC-V. Ela é muito usada. Significa procurar na vertical. A gente vai procurar, o valor procurado vai ser 15. Aonde? Na matriz tabela aqui, ó. Vou começar na B, que é onde tem os meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão entender porque eu cheguei até aqui. Porque é este valor que a gente quer achar. Então, a gente já fez o cálculo de quantas colunas tem, né? Que no caso é o número do índice. Vai ser 10. E o valor é exato para ele me retornar. Pronto. Só isso. Digamos que a taxa Selic foi para 15%. Pronto, eu já fiz o cálculo automático. Se você esperar 15 meses, você vai ter 58 mil reais. Vou botar um exemplo aqui que realmente está acontecendo comigo. Meu pai vendeu o carro, tem 10 mil reais na conta e vai deixar esses 10 mil reais investidos. Então, a taxa Selic hoje está em 14,25%, ou seja, o CDI fica nisso. Eu arrumei um CDB para ele que é 105% do CDI e aqui ele tem 10 mil reais. Se ele não comprar o outro carro e esperar 12 meses, quanto é que ele vai ter para poder comprar o próximo carro? Ele vai ter R$ 11.272, já considerando os impostos. Então você pode brincar com esses números. Conseguir um CDB ali promocional de 150% do CDI durante 3 meses. Se eu deixar meus 10 mil reais lá, quanto é que vai render? Olha lá, R$ 418, já descontando IOF, que no caso o IOF é só abaixo de 30 dias, e o imposto de renda. Quero olhar como foram feitos esses cálculos, sem problemas. 3 meses, você vai ter ali o montante inicial, né, por causa dos meses anteriores, você vai ter 183 de rendimento naquele mês. Porque no total você vai ter 540, 22,5% em cima disso, R$ 621, vai te sobrar 418. Mais os 10 mil que você já tinha, fica 10.418, que é exatamente o que está mostrando aqui. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu! Agora eu vou jogar.